Dermato para Dermato, a nossa sessão de casos clínicos semanal do Dermato Aula. Vamos então para o caso de hoje, mais um pouquinho de alopécia com tricoscopia, para felicidade de quem gosta. Então, BSA, sexo masculino, 6 anos, apresentava áreas de alopécia no couro cabeludo há 5 meses. Além disso, a mãe relatava o uso de cremes no local, não sabia especificar bem qual era o que ela já tinha usado, tá? Com repilação de algumas áreas, porém com expansão das lesões antigas e surgimento de novas lesões. 2 irmãos com quadro similar, e é uma informação super importante, por quê? O que acontece? Crianças, então a gente tem 3 crianças no domicílio com o quê? O mesmo quadro no couro cabeludo. Isso pode ser um fator genético grave, né? Uma herança autossômica dominante, tá? Mas é um quadro que não vem do nascimento, foi adquirido. Ou então é uma doença infecto-contagiosa, ok? E por último, tio materno com passado de pelada. Bom, pelada é como popularmente muita gente chama a alopécia areata, tá bom? Vamos então para as imagens clínicas desse paciente. O que a gente está vendo? Então, a gente tem essas áreas irregulares de alopécia, tá? Então, marquei aqui para vocês áreas irregulares de alopécia. Maior aumento da imagem clínica, da lesão clinicamente. Vamos lá. O que é isso aqui que a gente está vendo, gente? E aí? Conseguiram ver? Bom, isso são pústulas, tá? Então, isso também é uma excelente dica para esse caso. Então, eu tenho uma criança com área irregular de alopécia, com 2 irmãos com quadro similar em casa, e dentro dessa placa irregular de alopécia, eu tenho pústula. Tá começando a ficar bem fácil esse caso, tá? Qual é o seu diagnóstico? Letra A, alopécia areata. Letra B, tinea captis. Letra C, tricotilomania. E letra D, pseudotinea amiantácea. Não, eu ainda não vou contar para vocês o diagnóstico. Como é que a gente faz na sessão clínica aqui do dermato para dermato? Eu jogo essas hipóteses, vocês ficam pensando aí nas hipóteses de vocês. Aí agora eu vou para tricoscopia e aí depois eu volto nessas hipóteses para ver se alguém mudou de ideia. E aí? Será que alguém acertou já de cara só com a parte clínica? Vamos para a tricoscopia, que pode ser que ajude ou atrapalhe vocês. Vamos lá, então, primeira haste. Que haste é essa? Primeira alteração tricoscópica. Isso é um pelo em ponto de exclamação, tá? Isso é uma excelente pegadinha, porque muita gente associa essa alteração tricoscópica, o pelo, a haste em ponto de exclamação, a alopécia areata somente. E não, isso não é real, isso pode acontecer em outras doenças, tá? Então, cuidado com as pegadinhas. Então, tá aqui, haste em ponto de exclamação. Além disso, tem essas alterações aqui. O que é isso, gente? O que vocês estão vendo? Eu tô vendo várias hastes de formatos esquisitos, de meio quebradas. Então, isso são hastes distróficas, tá? Então, são hastes alteradas que você também consegue ver na tricoscopia. E, por último, nessa imagem aqui, o que eu tô vendo aqui? Esses são os famosos black dots, que são os pontos pretos, tá? Então, os black dots também podem acontecer em mais de uma forma de alopécia, especialmente na infância, tá bom? Mais uma imagem da tricoscopia desse paciente, uma outra região. O que a gente está vendo? Então, tenho aqui uma outra alteração que vocês não tinham visto ainda. Que característica tem essa haste? É uma haste fraturada, mas ela, além de estar fraturada, ela está enovelada, contorcida. Isso aqui é um pelo em formato de vírgula, tá? Então, esse pelo em formato de vírgula, ele é muito característico de também uma forma de queda de cabelo em crianças. Então, tá aqui a vírgulazinha para vocês compararem se parece mesmo ou não. Bom, além disso, vocês percebam que tem esses pelos mais fininhos, tá? No meio dessa área. O que é isso? Isso são pelos do tipo velos. Os pelos do tipo velos, eles são pelos bem clarinhos, tá? E menores, mais curtos que os pelos terminais, tá bom? Bom, mais região de tricoscopia, mais alteração tricoscópica para vocês.
Que alteração é esta aqui? Essa aí vocês não tinham visto ainda, é uma outra alteração tricoscópica. É óbvio, gente, aqui tem ponto preto, aqui tem haste distrófica, aqui parece ter um pelo em ponto de exclamação, aqui ó, mais um pelo em ponto de exclamação, aqui ó, outro ponto preto, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para essa alteração que está no círculo amarelo, que vocês ainda não tinham visto. Percebam que essa haste, ela tem algumas alterações aqui em algumas regiões, tá? Que alterações são essas? São pontos de fragilidade, tá? E percebam que nessas regiões o pelo ele fica mais claro e isso dá um aspecto que muita gente conhece como pelo em código de barra ou em código Morse. E o que acontece? Você tem faixas claras e escuras transversais distribuídas regularmente no fio do couro cabeludo, tá bom? Então, isso é a haste em código Morse ou então haste em código de barra. Então, só para vocês lembrarem o que é código Morse, aquela coisa do passado lá que usavam na guerra, tá? E o código Morse, quando ele tem a transmissão da mensagem, que é uma coisa do passado, óbvio, gera essa imagem aqui, que por analogia, foi comparada a essa alteração da haste capilar dessa entidade. Como eu falei, é conhecido em haste em código Morse ou também pode ser chamado de haste em código de barras. Aí eu acho que fica mais visual, porque é uma coisa mais da nossa época, né? Bom, e aí, gente? Qual é o seu diagnóstico? Alguém mudou o diagnóstico? Deixa aí no comentário se vocês acharam legal esse caso, se ajudou vocês, tá? Bom, diagnóstico final, tinea capitis, tá? Então, o diagnóstico diferencial mais importante desse caso é a alopecia areata, mas o diagnóstico final é de tinea capitis. Vamos falar um pouquinho dos critérios tricoscópicos para a tinea capitis. Existem aspectos tricoscópicos altamente característicos e aspectos tricoscópicos que podem estar presentes, mas também ocorrem em outras doenças, tá? Os aspectos tricoscópicos que são altamente característicos são os pelos em vírgula, que a gente já viu, e os pelos em saca-rolha. E é óbvio que eu trouxe imagem para vocês de todas essas alterações, tá? Então aqui temos os pelos em vírgula, tá? São essas hastes curvas, tá bom? A haste, ela é homogênea em sua espessura, tá? E é uniformemente pigmentada. São pequenas dicas para vocês não confundirem com o pelo em código de barra e com o pelo em ponto de exclamação, tá bom? Também temos a haste em saca-rolhas, que eu marquei algumas, mas é óbvio, vocês conseguem ver que tem diversas hastes em saca-rolhas aqui, tá? Esses pelos são pelos enovelados, eles dão voltas em si mesmo, tá? E parece essa parte aqui do saca-rolha. Então, essa alteração que é o pelo em saca-rolha e os pelos em vírgula são duas alterações tricoscópicas altamente sugestivas de tinea capitis. Percebam que eu falei altamente sugestiva, eu não falei patognomônica. Então, os pelos em saca-rolhas, eles têm múltiplas torções ao longo do seu próprio eixo, tá? Outros achados tricoscópicos são as hastes em código Morse ou código de barra, os pelos em zigue-zague e os pelos em I, que são conhecidos como I-hairs também, tá? Vamos ver exemplos de cada uma dessas alterações. Então, nessa primeira imagem, eu tenho o quê? Isso aí a gente já viu, agora ficou fácil. O que eu tenho? Eu tenho esses fios, e esses fios têm áreas mais claras, regularmente distribuídas, tá? Ao longo da haste, áreas transversais regularmente distribuídas. Então, isso aqui é a haste em código de barra. Aqui é uma alteração que a gente não tinha visto ainda, tá? Que é essa alteração aqui de cima. Aqui embaixo, o que a gente tem é o pelo em código de barra. Então, vejam aqui, ó, área mais clara, área mais clara, área mais clara, área mais clara. Então, aqui o pelo em código de barra. Mas o que eu quero de vocês é aquele pelo lá em cima, aquela haste que está na bolinha amarela. Percebam que ela é o quê? É muito fácil esse, né? Isso aqui é uma haste em zigue-zague, tá? Pelo em zigue-zague. Por quê? Ele vai tendo essas áreas de dobra. E nessas regiões aqui, o pelo, ele tem um risco enorme de fratura, tá? São áreas bem sensíveis e que você tem risco de fratura da haste nessas alturas, tá?
Então tá aqui o zigue-zague para vocês não esquecerem. O pelo em zigue-zague também é indicativo de tinea capitis, tá? Mas pode ser visto em outras alterações, como a tricorrex nodosa, monililetrix e alopecia areata. Então, como falei para vocês, as únicas alterações tricoscópicas altamente sugestivas, porém não patognomônicas, são as hastes em sacarrolhas e as hastes em vírgula, tá? Bom, esses aqui são os e-hairs. O que é isso? Percebam que a haste tem uma área mais escurinha em cima, tá? Que é o pelo em I. Então, se você olhar com carinho, realmente parece que é o I, a bolinha que a gente coloca em cima do I minúsculo, tá bom? Então, é uma analogia visual, mas eu acho que é bem fácil também. Essa alteração tricoscópica não é tão frequente, não, mas a gente pode achar, tá bom? Então, são esses pelos curtos e quebrados com uma extremidade distal mais acentuada. Gente, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando das nossas dicas, tá bom? E eu aguardo vocês no Dermato Aula. Gostaram? Então não deixem de deixar o like, comentar e compartilhar com os amigos para a gente entender que vocês estão curtindo esse novo projeto do Dermato Aula e continuar trazendo mais novidades para vocês, tá bom? Um abraço e até semana que vem.